Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda na nossa live de hoje, que é o Conta Aí. E no nosso Conta Aí, como sempre, convidadas muito hiper mega especiais, com assuntos que trazem pra gente claridade, clareza, não sei se claridade existe, mas clareza. Elas transbordam conosco o conhecimento que elas têm, elas transbordam energia, elas transbordam amor, carinho, conhecimento, experiências. E hoje, então, nós vamos trazer uma pessoa incrível. Olá, da Escola Tostão, que meu filho estuda. Sejam bem-vindos. E aí nós vamos falar, então, sobre essa questão de rotinas na pandemia. Como que a gente administra tudo isso, né? Quem aqui, quando chegou o isolamento social, disse, tranquilo, tiro de letra. Quem fez isso? Acho que a grande maioria de nós teve uma certa dificuldade em relação a isso, né? Teve os seus momentos de crise, os seus momentos de dizer, e agora o que eu vou fazer? Tô perdida, né? Com filhos em casa, trabalho em casa, muitos com marido, às vezes teve pessoas que acolheram seus idosos em casa, né, seus pais ou, né, avós, enfim, né, e como conciliar tudo isso numa rotina eficiente, numa rotina que vai nos ajudar tanto nessa questão de ser mães, né, e de trabalhar e de continuar o nosso empreendedorismo, né. E a nossa convidada de hoje é a Verônica Szymanski, não sei se é assim que pronuncia, Verônica, mas é da Zeit Soluções. Eu não sei se pronuncia em alemão, Zeit Soluções, ou se é Zeit mesmo. A Verônica que vai contar para nós depois, tá? Oi, Tânia, bem-vinda! Nós vamos falar sobre mães, filhos e rotinas, empreendedorismos, toda essa questão aí. E sejam muito bem-vindos e compartilhem conosco desse momento especial. Papel e caneta na mão, porque a Verônica vai nos trazer informações muito legais. Água também, que a gente precisa se hidratar. E um detalhe muito especial. Quando a Verônica for entrar, né, daqui a pouquinho, vocês mandem muitos corações para ela, porque é a forma que a gente vai bater palmas para a nossa convidada especial. Já que a gente não pode fazer isso ao vivo, a gente vai bater palmas virtuais, que é lançando os nossos coraçõezinhos. E, claro, encaminhem essa live para mais pessoas, porque é importante para as nossas mães empreendedoras esse assunto sobre rotinas, porque acredito que todas nós tivemos essa dificuldade e vamos ver como que a Verônica, com seu home office, uma secretária remoto, conseguiu conciliar filhos, marido e a casa e o seu trabalho, e faz um trabalho lindo e maravilhoso, tá? Então eu vou chamar ela aqui. Enquanto isso, vocês encaminhem essa live e quando ela entrar, não esqueçam, muitas palmas para essa nossa maravilhosa, porque ela merece palmas virtuais em formas de coração, tá bom? Eu vou aceitar a solicitação dela aqui. Cris, tudo bem? Ai, da Money Baby também, adoro comprar as coisas para a Heloísa lá, tem cada coisa linda. Ó, aguardando, ó, já tá chegando, já tá chegando. As palmas, ó, quantos corações para você, Verônica. Seja muito bem-vinda, cheia de brilhos, ó. Tô tirando um filtro aqui para ver se...
Você é linda, guria. Você é linda. Ai, obrigada, né? Você é muito linda. Obrigada, tá bom aí? Estão me Tá, vendo, ouvindo? sim, tá. E vocês também, deixem a gente informada se o som tá legal, se a imagem tá legal, né? Para que a gente possa ter uma qualidade de transmissão de conhecimento para vocês, né? Então, aproveitem ao máximo, porque a Verônica ela tem assim um conteúdo muito legal, ela tem uma habilidade bacana de lidar com rotinas que vocês nem imaginam. Ela é bem expert nessas coisas aí. E aí ela vai nos dar umas dicas bem interessantes hoje, vai contar um pouquinho da história dela, como que ela lidou com essa questão de rotinas, filhos, o marido, o seu trabalho, as suas clientes, com essa chegada da pandemia. Então, conta aí, Vê, como que foi, como que está sendo a sua experiência. Olha, eu já trabalho remotamente já tem mais de 2 anos, né? Então eu Uhum. sempre trabalhei home office. Porém, o meu home office era com os filhos na escola e com o marido fora, né? Então a rotina era muito mais tranquila, muito mais fácil, né? A gente mandava os filhos para a escola, o marido trabalhar e seguia um trabalho tranquilo, sem muitos Interrupções. sem zero interrupções, né? É zero interrupções. E aí, com a pandemia, a gente teve que se adequar a algumas coisas. Inclusive, para atendimento dos meus clientes, eu tive que colocar rotina, né? Manter uma rotina para que eles não se sentissem lesados, porque você tem uma pessoa que, na teoria, está 100% à sua disposição. E Uhum. aí, com a pandemia, né, que a gente achou que fosse durar aí no máximo 15 dias, 20 dias, e está se estendendo aí para quase 7 meses, a gente já está Isso guardadinho foi em casa. em março, né? É. Já deu 7 meses. E aí a gente tinha eu até no começo da pandemia a gente fez ajustes de rotina. Então eu dava aula, né? Que a gente começou a ter que dar aulas. Então eu comecei a ajustar na parte da manhã, eu dava uma aulinha e a gente vinha na parte da tarde, dava mais alguma coisinha. E aí eu notei que mesmo que a gente faça ela ficava muito é, entediada, porque não era uma aula dinâmica que a professora falava, que a professora fazia, acontecia. Então era uma coisa que deixava ela muito de saco cheio num determinado tempo. E aí eu falei assim, meu, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a inventar certas coisas. Eu fiz uma amarelinha no meio da sala. A gente fez algumas outras brincadeiras e tal. Mas a A rotina casa de se estudo, adaptou, né, Verônica? no caso, teve que se adaptar. A gente teve que se adaptar. Então, eu tinha. O meu escritório ficava num pedaço da minha mesa da sala. E aí eu decidi que a gente ia ter um espaço para o meu escritório. E aí eu trouxe ele para um pedaço da casa onde a casa ficasse livre do meu escritório. A Cacá senta comigo para fazer as lições. As lições são feitas, né? Agora na televisão a gente tem essa tecnologia a nosso favor, então a gente tem as aulas na televisão. Eu tenho que acompanhar as aulas. A gente mudou de escola e por mais que a dinâmica dessa escola seja diferente, a gente teve que. Eu ainda tenho que acompanhar, não tem jeito. Ela só tem 6 anos, então a gente acompanha. E quando, depois dessa mudança, eu tive que. Agora eu tenho que trabalhar em blocos. Então eu trabalho em blocos. Eu começo, termino. Começo, termino. E aí, nesse período, né, de blocos, a gente atende o filho, a gente dá uma pausinha porque ele quer água, porque ele quer uma maçã, e às vezes ele quer a maçã sem casca, às vezes com casca. Então a gente foi se adaptando aí para poder ter
uma rotina saudável. Porque uma coisa que eu notei nessa pandemia é que talvez, como a Cacá só tem 6 anos, ela está no primeiro ano ainda. Uhum. Então, pra gente tentar adaptar a rotina para que não ficasse um negócio tão ruim. E aí eu parei para pensar um pouco e a gente decidiu que talvez eu prefira que a minha filha aprenda mais para frente sobre português e matemática de uma forma um pouco mais tranquila, do que agora a gente ficar tão preocupado com o aprendizado dela. Então, Presa, conversando com... Eu não ouvi. ficar presa, né? Presa, né? Presa a um tem que aprender, um tem que fazer, um tem que acontecer, sabe? E de Uhum. repente, lá na frente, ela não vai precisar disso, né? Eu estava conversando com uma colega e ela falou assim: tem crianças de 16 anos que montaram startup e de repente não vão precisar nem de uma faculdade. E a gente aqui preocupado em ter que dar aula, em ter que ser super mãe, super professora, super profissional. É muita coisa para uma mulher só, né? Então a Sim. gente passa por se amar de vez em quando, né? Então dê um tempinho, né? Respire-se um pouco, deixa a criança respirar também. E eu acho que ela aprende me vendo trabalhar, sabe? Ela aprende a Verônica, saber. e assim também, né? A gente sofreu com a mudança, né? Nós somos adultos. Assim como a Ellen sempre fala, né? Nós somos adultos, temos que pensar com a cabecinha de adulto, né? Não podemos fazer birra. Mas o que me ajudou muito foi me colocar no lugar deles. De repente eles tinham, né? A Heloísa também ia o dia inteiro num CMEI, né? Numa creche. Mas elas não gostam que fale assim, é CMEI, porque é voltado para a educação, né? Que ensinam desde pequenininho já para desenvolver a criança. E eu percebia que para a Heloísa era ótimo, né? Ela voltava de lá assim, com a energia bem equilibrada, porque tinha um jardim enorme, tinha parque, tinha grama, tinha terra, né? Às vezes elas brincavam com barro. E aí, de repente, do nada, essa criança ficou presa dentro de uma casa, não podia sair. E assim, eu até no começo fiquei preocupada, aham, né? Porque ela começou a ficar nervosa, agitada, tanto que depois, acho que de uns 20, 30 dias que a gente pôde sair a primeira vez para fora, a gente foi em uma quadra de casa que viu uma situação, toda a árvore, todo poste que tinha no caminho, ela abraçava e corria em volta. Eu falei, meu Deus, essas crianças estão o impacto da pandemia foi maior para eles do que para nós. Então a gente tem que pegar leve, né? Que nem você colocou, fez uma amarelinha no meio da casa, tentar trazer essa estrutura leve para eles, porque eles não sabem expressar os sentimentos e conversar assim como a gente. A Heloísa tem 4 aninhos e meio, né? Então é uma dificuldade deles colocarem como que eles estão se sentindo, como e depois disso eu consegui aliviar bastante as coisas aqui em casa. Me cobrar menos também, porque a exigência das coisas no mercado baixou a régua, né? Então agora, por exemplo, um Nivelou, vídeo. Oi? nivelou todo mundo, né? Colocou uma régua e nivelou todo mundo. Isso, porque hoje ninguém vai se incomodar se num vídeo, numa live, uma criança entrar. Antes tinha os padrões, né? Não pode ter barulho, não pode não sei o quê, não pode criança passar, né? E aí, hoje não, hoje isso já é aceitável, porque tu não percebeu essa necessidade, né? Então, trabalhar remotamente, que nem é o teu caso, você tem a exigência mínima que teus clientes exigem, né? Mas aí você, que nem você falou, você tem um horário para cada situação e aí você dá o tempo para também a criança se sentir assim, não estou abandonada aqui nessa casa, né? Então, e a gente não se sentir culpada de não dar atenção nem para uma coisa nem para outra, né? Então, essa tática aí de montar blocos de trabalho, blocos de estudo foi muito legal, porque aí você curte os dois, né? Sem muito. A gente tenta, né? Porque aqui rolou combinados, né? Então a gente fez Sim. alguns combinados. Então,
E mesmo assim, eu tenho reuniões com clientes e eu não posso ter uma reunião com mais de 1 hora. Porque se eu Uhum. tiver reuniões duradouras, né, que me exigem um pouco mais, eu tenho que marcar em horários alternativos que tem alguém para ficar com ela, né? O marido, ou ela vai para casa da oma. Então, assim, tem que ter alternativas, porque a criança, quando ela percebe que está muito tempo, que você está muito tempo culpada com alguma coisa, ela vai com jeito de te chamar a atenção. E aí elas Sim. começam. Tem, tô com fome, quero isso, quero aquilo, mãe me dá água, mãe me dá aquilo. Então a gente tem alguns combinados. E eu procuro marcar reuniões na parte da manhã, que é o horário que ela ainda está dormindo. Então eu procuro ajustar, alinhar para que não tenha essa interferência e eu consiga dar o que é justo para os dois lados, né? Tanto para os meus Sim. clientes como para ela. E o bacana é que o remoto mostrou-se possível, porque antes as pessoas falavam no remoto e ninguém acreditava. Imagina que essa pessoa vai trabalhar, vai entender o que eu preciso, vai entender o que eu quero e vai trabalhar da maneira como que eu quero na casa dela. Né? As pessoas não entendiam isso, como o remoto funcionava. E hoje as pessoas entendem que o remoto funciona. Então, isso Funciona. foi uma coisa, foi o lado bom da pandemia. E outra coisa que eu aprendi que a gente pode dividir tarefas, né? Uhum. Então, as minhas tarefas, a gente agora tem um cachorro, né? E algumas tarefas e algumas responsabilidades foram divididas. Então, o xixi e o cocô a gente divide. Então, o primeiro cocô da manhã é o papai, o segundo é a mamãe e o terceiro é da Maria Clara. Então, a gente tem, né, a comida e a água, quem cuida é a Cacá, que fica de olho. Então a gente tem alguns combinados. E a hora da tarefa dela é a hora que eu tento ficar o menos possível no celular, o máximo que eu posso ficar com ela. Né? Eu Presente. tento deixar com isso, com qualidade. Porque se a gente não der qualidade, ela vai te cobrar. De algum jeito ou de outro, ela vai cobrar. Eles vão fazer alguma coisa para isso, né? Eles vão aprontar alguma, né? Não, não é aprontar, é usar a criatividade. A minha tá falando assim agora, mamãe, isso é criatividade. Eu falei, aham, criatividade. Vai limpar essa Ele parede tem que uma você pintou. criatividade grande. Tem uma criatividade bem grande. E tem Sim, certas coisas que eu já não ligo mais, tipo, guache no meio da sala, giz, esse tipo de coisa já não. Outro dia ela me inventou de fazer um. Sabe aquela que tá na moda? Tie-dye, tie-dye, alguma coisa assim, que é várias cores na camiseta. Ela aham. pegou o pijama, fez e pegou canetinha e jogou álcool, que fez a mesma coisa. Deu aquele de cores, enfim. Assim, Deus. pegou uma camiseta branca. Vai chorar? Não, a gente lava, a Omo tá aí pra isso, né? Pois é, né? Eu gosto muito do slogan da Omo também. E agora conta aí, pessoal, quem de vocês já passou por isso ou os filhos de vocês são assim super tranquilos? Vocês podem ficar o dia inteiro trabalhando, que eles ficam lá de boa, sem chamar atenção, né? São preciosidades que a gente tem, né? Então, a gente precisa entender que todos nós, a massinha gruda no tapete, aquele outro negócio que espicha assim também, A Cris, slime, a gente. slime, caramba, a slime fez muito estrago aqui em casa já, né? É, Ela já pegou algumas maquiagens minhas. maquiagem também, né? E que nem você comentou, Verônica, eles observam muito a gente trabalhar, né? Então, se a gente mostra coerência no momento assim, agora eu estou trabalhando e você também trabalha, né? Porque o brincar deles é um trabalhar para eles. Então agora você Sim. brinca aqui e a mãe brinca aqui. Depois a gente brinca junto, né? Então assim, no começo eles não entendem muito bem isso. E a gente precisa ter essa paciência, porque todo hábito novo, né? Provavelmente você passou por isso, né, Verônica? Opa, chegou a pandemia. Toda mudança de hábito, ela traz um certo desconforto para a gente, né?
Então, é a mesma coisa, você escova o dente com a direita, não, a partir de agora vou escovar com a esquerda. Gente, dá um nó dentro da cabeça. E as mudanças de hábito, muitas vezes acontece isso com a gente também. Por isso que tem que mudar um hábito por vez, né? Então, vai criar uma nova rotina, faz uma mudança gradativa, né? E dessa vez não deu. Jogaram todo mundo dentro de uma casa, fecharam a porta, e agora vocês se organizem aí, né? E aí, a gente, quando é só adulto, a gente se conversa e fica mais fácil. Agora que a criança não tem, assim, uma vez conversar, né? O combinado você tem que combinar todo dia, né? Todo dia, toda vez, até eles entenderem. Por exemplo, eu agora eu comecei a fazer lives em julho, uma vez por semana. E aí, agora eu digo, ó, vai começar a minha live, todo mundo lá para os quartinhos, lá vocês podem escutar música, som e tal. E, e aí, agora eles já compreendem numa boa. Eles já sabem o horário, desliga a TV, desliga tudo para não ter interferência, não atrapalhar raciocínio, e vão para lá. Mas no começo não era assim. No começo eu tinha que vir aqui, ficava aqui por baixo, daí mexia ali, às vezes eu perdia o fio da meada, né, da conversa, mas a gente vai se adequando, conversando e conversando e vai ajeitando as coisas. É o mais importante entender, né, Verônica? A gente tem que baixar a nossa régua de exigência, né? Que nem a Pamela, né, tá perguntando com o bebê. Como é que a gente faz com o bebê? O bebê, ele meio que dita as regras da casa, né? Eu trabalhei com o bebê no escritório, quando era o Gustavo, mas com ele foi pouco tempo, acho que foram 2 meses, não, foi mais, foram quase 5 meses com ele lá. Ele ditava as regras, então, tipo, podia até atender uma cliente, mas se ele quisesse mamar, ou a cliente esperava, ou ela era atendida com o nenê no colo mamando, né? E no caso com a Heloísa também, só que daí era na minha casa. Então, assim, já era mais online, não era tão presencial, as pessoas vinham com hora marcada e tudo, então eu conseguia encaixar esses horários. Então, assim, o nenê, ele é uma fase tão curtinha, Pamela, que a gente tem que curtir ao máximo, para depois a gente não ficar assim, ai, já tá com 5, 6 anos, né? E agora, aquele bebê, cadê o bebê? E eu não curti, né? Então, assim, aproveita o bebê e uma experiência muito legal. O Gustavo, eu levei em tudo, em todas as reuniões, em tudo, em tudo, em tudo. E ele, ó, hoje, numa boa, se eu tiver que participar de uma reunião, a Heloísa, como já não era mais tanta reunião, tanta presença, tanta mulherada em volta, ela já não sabe eu digo que não sabe se comportar, né? Não virou gente ainda. Mas assim, ela não tem esse social com as pessoas. Ela quer a mãe dela e daí ela vai roubar a atenção da mãe e não vai deixar a mãe fazer o que tem que fazer. Então, esse social de levar a criança junto, dela entender, dela participar, dela ver que é legal, né? Que nem ali, ó, você trabalha e ela trabalha do lado, né? Tipo, ela brinca ali do teu ladinho. Isso tu mostra para ela que ela faz parte daquele ambiente, que ela não é algo fora, né? Então, massinha em cima da mesa. Eu só não gosto de suco e água na mesa, porque eu tenho medo que aquilo derrame, né? E faça um estrago, né? É perigoso mesmo. Mas você sabe que quando a gente fala de bebê, eu lembro claramente de colocar a Maria Clara no sling e sair para fazer as coisas. E ela ia colocar aqui comigo. O Pedro, eu trabalhava com ele, ele dormia aqui. Enquanto ele dormia aqui, eu fazia as minhas coisas ali, mexia no celular aqui. Agora, a minha irmã tem uma pequena de 1 ano e 8 meses. Não, a gente está em novembro, 1 ano e 10 Final meses. de outubro. Verdade, 1 ano e 10 meses. E tem hora que não dá, tem hora que ela não consegue mesmo, e aí segurar um pouco e dar atenção para a criança. Porque eles vão fazer de tudo, de tudo.
e a criança é extremamente inteligente. A Uhum. minha, quando percebe que eu tô ocupada, falando com algum cliente, não sei o quê, ela vem me pedir as coisas, porque ela sabe que eu não vou conseguir dialogar com ela e falar assim, olha, agora não vai rolar, não vai tomar suco agora, não vai comer chocolate antes do almoço. Tipo, Então, vai tipo, lá, toma lá. ela sabe que eu vou olhar para ela e falar assim, não, filha, pode. Ou quando, mãe, me empresta uma caneta sua, porque a gente dividiu as canetas, né? E a Aham. cola, papel, então que a gente fez uma divisão. E aí ela adora fita banana. Então ela veio me pedir, mãe, deixa eu usar a sua fita banana? Você não vai falar, não, filha, não vai usar a minha fita banana. Filha, só um pedacinho, pode, né? A Cris comentou que a Ju e a Maísa comentaram sobre a questão do eletrônico. Aqui a gente tem um Dos combinado. adolescentes, né? Porque os adolescentes eles já não querem mais brincar, então eles vão ficar nos eletrônicos jogando e tal, e aí se enfiam no quarto e aí a gente perde um pouco o controle, né? Porque aí eles estão quietinhos lá e a gente esquece um pouquinho deles, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com isso, não sei se você passa por isso também, Verônica, mas a questão do celular ou de joguinhos, né? Ficar muito tempo. Então eu sempre procuro inventar situações, intercalar. Agora é o momento de um ficar na TV, agora é o momento do outro. Agora nós vamos fazer todo mundo uma atividade. Agora vai todo mundo limpar a casa. Todo mundo, um tira o lixo do banheiro, né? Ou na hora do almoço. Um coloca a mesa, um coloca os pratos para fazer justamente isso, né? Tirar eles do meio eletrônico e fazer essa colaboração dentro de casa, né? O mais velho está com 12 para 13 anos. E às vezes é difícil, às vezes briga, às vezes, né? Quer sapatear um pouquinho. Mas aí, uma coisa que a gente conversou muito com ele já. Tem horas e tem horas. Então, o horário que ele estiver jogando, como é que fala? Ranqueada lá, que é um negócio que vale ponto e não sei o quê. Então, esse momento ele tem que avisar que ele está jogando uma ranqueada, então ninguém vai atrapalhar. Agora, fora isso, naquele período, fora esse período, se ele estiver jogando, eu vou atrapalhar. Faço até questão, porque não é o período dele jogar, é o período dele estar em aula, é o período dele estar fazendo as atividades da escola, da igreja, né? Outras coisas, do futebol, então eu vou atrapalhar. Agora, se é no momento dele, que a gente destinou, esse é o teu momento de fazer né, jogar ranqueada e tal, aí ninguém vai atrapalhar ele. Né? Então a gente fez, às vezes ele fica bravo. Eu falei, agora é horário de ranqueada? Aí ele, ai mãe, pô, mãe. Mas a gente tem que buscar, ó, eu vou sair, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal situação. Esses dias até me criticaram que eu pedi para ele ir na panificadora, que é só descer a rua, é na esquina. Ele não atravessa a rua nada. E para ele comprar pão. Nossa, como que você faz isso? Ele só tem 12 anos e tal. Gente, ele se sentiu tão merecedor, assim, honrado. Ele se sentiu o cara de sair de casa e ir lá buscar pão para nós fazer o lanche da tarde. E aí eu estou investindo muito nesses pequenos detalhes, porque aí ele larga o celular e vai correndo, porque é alguma coisa que deixa ele liberto, que deixa ele a responsabilidade, né? Ou eu estou crescendo, eu posso ir, porque eu já sou como é que ele fala? Eu sou quase um jovem, já estou um pré-adolescente, não sei o quê, né? Então, os eletrônicos, eles roubam muito a paz, a gente. Então, a gente tem que ter bem claro essa questão de limites, porque a gente, né, se a gente não se cuida, a gente tá no celular e quando vê, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas e viaja. Imagina eles com um joguinho que é dinâmico e rápido e ágil, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? É a importância dos combinados. A Luana comentou e é realmente a importância dos combinados. Às vezes, e é claro, tem dia que a gente não dá conta. Eu não falo para você que meu dia a dia, todos os dias, eu consiga trabalhar todos os dias iguaizinhos, porque tem uma rotina, porque não sei o quê, porque não sei o quê.
porque criança, por mais que a criança necessite de rotina, porque a criança precisa da rotina, né? De vez em quando sai fora do nosso quadrado, do nosso limite. E eu acho que cabe a gente compreender também, né? Poxa, hoje ela não tá bem, hoje ela não tá legal, hoje ela quer mais dengue, hoje ela quer carinho. Tem dia que ela acorda e ela ama uma festa. E ela quer festa do pijama. E eu vou falar pra ela, não, filha, vai se trocar? Blá, blá, blá. Não, eu fico o dia inteiro de pijama e tá tudo bem. Hoje pode. E quanto aos eletrônicos, a gente tem um combinado. Ela tem o YouTube Kids, que é bem legal, porque ele determina, eu consigo colocar o horário de término e alguma Uhum. coisa que eu não gostaria que ela assistisse. Então, aqueles negócios de recebidos lá, que as crianças recebem isso, recebem aquilo, é Barbie daqui, carrinho da Barbie de lá, não sei o quê. Eu tento dar uma evitada. Então, a gente tenta colocar ela aí se ela quer assistir alguma coisa no YouTube Kids. E o Netflix que tem aquela partezinha Kids que é bem bacana, é selecionada, não tem nada fora do contexto. E eu esqueci o que ia comentar. Eu li uma mensagem ali, sobe a tela, né? A gente lê o que está escrito, a gente esquece de. Às É vezes ele verdade. permite descer aqui, né? Vamos ver. Não, é que veio a mensagem e eu fui olhar e a gente perde o, Ah, o perde o conceito. raciocínio. Né? Ah, isso é verdade. Ah, Ah, mas a gente tem. mas é uma questão muito, muito, acho que muito bacana isso, né? A gente entender isso que você comentou ali, né? Às vezes a gente não dá conta da rotina de todo dia, né? E aí não se desesperar, eu acho que é um dos pontos mais importantes. E uma coisa que a gente aprendeu muito com a Ellen, né? 1 centímetro por dia. E determinar qual que é esse centímetro. Isso para mim também foi muito assim valioso, porque aí eu determino, hoje é importante eu fazer tal situação. Isso eu tenho que fazer. O resto que eu fizer em volta, se não deu para lavar a louça hoje, se não deu para às vezes eu lavo a roupa, esqueço de estender, vou estender no outro dia. Não vou mais me estressar com isso, porque o importante do dia era fazer tal situação e eu fiz, né? Até esses dias eu fiz a situação e aí eram umas 2, 3 da tarde. Eu falei, uau, e agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou comemorar e vou aproveitar as crianças. Aí fizemos um chimarrão com açúcar aqui, foi um negócio louco, né? Bem diet, assim, bem diet. E com pipoca, nossa, foi super massa. Então, que nem você comentou, às vezes a gente não dá conta da rotina, né? Porque a gente tem que ter em mente o que é prioridade para nós nesse momento. Uma das coisas que quando eu decidi deixar de ser empreendedora de loja física e ser empreendedora digital, ou né, dessa forma de treinamentos e palestras, foi exatamente isso. O que é importante na minha vida? Os filhos, a família, o marido ou um trabalho, um negócio? Se o negócio falir ou se a empresa não tiver mais representação, acabou e a família fica. Né? Então, se eu não cultivar minha família, o amor na minha família, o bem-estar na minha família, adianta ter um negócio próspero? Não flui, né? Pelo menos para mim, né? Essa pandemia trouxe pra gente valores que talvez a gente não tivesse mais, né? O ficar com a família, o ouvir o próximo, ouvir o outro. Porque imagine você num quadrado, num apartamento, que às vezes pequeno, com marido, com filhos, com cachorro. E, meu, vai ter uma hora que você vai. Se você não se respeitar, se você não respeitar o próximo, você vai se preocupar. E aí é onde está o erro, né? E aí você começa a dar de onde estão seus valores. Onde que estão seus valores? O meu valor é na minha família, né? Sucesso é importante, dinheiro é importante, não vamos ser hipócritas aqui nesse ponto. Mas família é importante, né? Um filho, o marido, as refeições, né? As refeições que acontecem à mesa, o conversar.
né? O chegar do marido cansado e você poder dar atenção, ou às vezes não, às vezes ele chega cansado e eu ainda estou trabalhando, e olha, tá bom, eu vou dar atenção para Cacá enquanto você termina de fazer o que você está fazendo. Então, é, é dar amor e carinho a quem vai estar do seu lado, porque a hora que a empresa fechar, a hora que falir, a hora que você precisar chorar, arrancar os cabelos, é com a família que você vai contar, é com a sua rocha, é onde você colocou a sua família. O colo, Ou né? ela Vai ter colo. exatamente. Para ela que ela não desmoronou, não desmorone, que ela continue, que ela cresça, que ela fortaleça. E é isso que eu Ah, quero, quando a gente pergunta de legado, é isso que eu quero deixar para minha filha. A importância que a família tem. Ninguém faz nada sozinho, né? isso é lindo. A, a- Isso que você falou sobre deixar a pandemia, né, fez nos rever os valores, né? Eu acredito que a gente estava muito assim no piloto automático, né? Todo mundo trabalhando, acorda cedo e vai, trabalha e faz, e vai, e vai, e vai, e vai fazendo, e vai trabalhando, e vai fazendo, trabalhando, e entra dinheiro, e daí já é Natal, e daí gasta com Natal, faz conta, vai viajar, e dá, daí já é Carnaval, daí começa o ano, daí você paga as contas do Natal, e daí vem a Páscoa, né, Dia das Mães, Dia dos Pais, e assim vai. Né? E aí, agora, de repente, porque aí nossos filhos, no meio disso tudo, estavam virando bibelôs, né? Que leva para a escola, traz a escola e trabalha, e daí chega em casa, né, os afazeres da casa, e agora, de repente, tu tá ali e diz assim, uau, e agora? Vai ficar nessa loucura? Peraí. Você começa a descobrir coisas, né, dos filhos que antes você não tinha esse contato, né, de ter momentos de você e ela, né, ou que nem só eu e a Heloísa, outros momentos só eu e o Gustavo, porque daí ela tá dormindo, ela tá brincando, fazendo alguma coisinha, né, e antes Uhum. não tinha, porque ou ele estava no futebol, ou ele estava na escola, e quando ele chegava cansado em casa, estava todo mundo junto, aí todo mundo queria contar as novidades do dia, todo mundo ao mesmo tempo, e não tinha aquela conversa aconchegante, gostosa, mais íntima, né? E aí os valores. Que valores que eu realmente prezo, né? Saiu daquela coisa romântica, daquela coisa filosófica e veio para a prática, né? Realmente, realmente, o que eu dou valor? Então, as pessoas mexeram muito nesse bril, né? Nessa coisa dentro. E aí, com isso, claro, né? A gente viu memes por aí de pessoas se matando, se separando, assim, né? Aquelas coisas engraçadas, assim, Vamos porque mobilizar só assim bem como. aqui. É. Então é muito, muito. Eu digo que é muito louco, né? Porque enquanto uns choram com a pandemia, eu vejo que a pandemia só trouxe. Não é que só trouxe coisas boas, né? Mas ela trouxe muita coisa boa. Né? Você acabou de colocar ali que você trouxe valor para o trabalho que você faz. Trouxe valor. As crianças, né, elas estão podendo aprender com os pais, com o exemplo dos pais dia a dia em casa. Eu fui criado com a minha mãe em casa. Claro, ela trabalhava na roça, mas estava sempre em casa. Né? O meu marido também, a minha mãe também, minha sogra também. E aí a gente vê assim, hoje os nossos filhos, a gente queria terceirizar essa responsabilidade, agora não, agora a responsabilidade é nossa. A paciência tem que ser nossa. Até um amigo esses dias falou assim, quem pariu, que cuide, né? Que dê conta. Né? E aí... Filho Hã? parir. A Quem minha mãe pariu? tinha um, a minha mãe tinha um ditado, um trocadilho. Filho pariu, não sei, sabe? Tipo, é para você cuidar, porque a educação cuida Uhum, assim. uhum, uhum. Eu tenho uma irmã que é pedagoga e a gente conversa muito sobre isso. Porque as pessoas têm o dom de terceirizar a educação e a educação vem de casa, não é a escola que tem que dar a educação. Aham. A escola vai ensinar, vai alfabetizar o seu filho, mas não vai educar. Então a gente conversa. Isso, irmã, quem pariu Mateus que balance. Minha mãe falava assim. Essa é boa. Que balanço, ai. Ah, Exatamente. Então, as pessoas têm o dom de terceirizar. E a Zait foi criada exatamente porque eu não queria. Eu queria ter um contato maior com os meus filhos.
Porque acho que quando cai a ficha de mãe, né, ou quando você tem um amor muito grande, meu, você quer ter mais tempo, você quer ficar mais tempo com quem você ama. E aí eu criei, foi aí que nasceu a minha empresa. Nessa vontade de querer ter mais tempo para poder fazer as coisas. Para você poder levar ao médico, eu tinha que pedir. Ah, eu posso. Eu já tinha a Maria Clara quando a Zait nasceu. Então, eu tenho que levar no pediatra. Pedir pro chefe. Aí o chefe faz cara, né? Tipo, Ah, de de novo. novo, Ah, ficou com febre. Criança em começo de escola, como é que fica, né? sempre Primeira vez que doente. a criança vai para a escola. Fica doente o tempo inteiro. Ela vai pegar tudo quanto é virose possível e imaginável que exista, né? E Sim. aí foi quando a empresa nasceu para eu fazer algo que eu pudesse fazer dentro da minha casa. Falei, meu, vou juntar meus anos de trabalho fora e vou tentar colocar isso dentro de casa e oferecer como um trabalho terceirizado. E aí você ter esse poder ir e fazer junto com a criança, é claro que tem hora que você precisa. Quantas vezes eu fui no pediatra com o celular na mão? Fui várias vezes levar o pediatra, né, com o celular na mão. Então, isso me possibilitou coisas que talvez eu não pudesse fazer se eu estivesse trabalhando como CLT. Uma empresa, né? E assim também, né, Verônica, vamos olhar pelo lado empreendedor, né? A cliente não precisa saber se tu tá fazendo a unha, ou se tu tá no médico com a criança, ou se tu tá na escola resolvendo uma situação. Ela não precisa saber, é um compromisso teu naquele momento, né? Então, uma coisa que eu sempre conversei com uma amiga minha, que ela trabalha com manicure e tem os filhinhos dela. E ela diz, Eliane, porque hoje não dá? Porque eu tenho que levar um deles na atividade extra na escola. Eu falei, guria, tu não precisa falar isso. Tu diz que você já tem um horário nessa que não tem horário nesse momento, né? Porque aí você mostra que você já está ocupado, porque daí você está trabalhando, né? Vamos olhar assim por trabalho, você está trabalhando na tua função de mãe, levar a criança, né? Fazendo o teu papel de mãe. O teu horário para fazer unha, para manicure, é tal horário. E a cliente não precisa saber se tu está indo no médico, se a criança está indo no médico. É um compromisso que você tem e naquele momento a agenda não está aberta. E aí ela começou a mudar o jeito dela falar, e aí as clientes começaram a dar mais valor para o trabalho dela. Porque antes ela disse, dava a impressão que elas achavam assim, ó, não vai me atender, não quer o meu dinheiro para ir correr com o filho. E hoje não, e hoje as pessoas olham para ela assim, nossa, ela está com a agenda lotada, sim, porque ela não é só profissional da unha, ela é a profissional do lar, ela administra as contas para pagar, ela administra a educação dos filhos, né? Ela administra a comida da casa, né? Então, assim, a gente tem vários papéis. E aí a gente precisa entender que a gente não é um único funcionário de uma empresa. Por exemplo, se você fosse trabalhar numa empresa, tu seria só a secretária, né? Exatamente. Chegaria lá, faria aquela função, final do dia, não sei se bate cartão, se põe o dedo, agora cada empresa de um jeito, né? E umas são pela íris do olho, né? Então, bateu o cartão, vai embora. E em casa, não. Em casa a gente não tem essa obrigação de estar das 8 às 18, mas a gente tem vários papéis ao mesmo tempo. E aí conciliar tudo isso, às vezes dá um nó mesmo na cabeça, né? Porque a gente quer dar conta de tudo, né? A gente quer ser a Mulher Maravilha e esquece que a Mulher Maravilha, ela não corre atrás de muitos, né? Ela corre atrás de um vilão de cada vez, né? Então a gente tem esse olhar errado para a Mulher Maravilha. Ela resolve os problemas do mundo, mas
um vilão em cada episódio. E aí, quando você falou que você divide as suas tarefas em bloco, isso foi assim a mesma coisa. Você atende uma situação de cada vez. Agora meu papel de empreendedora. Agora meu papel de mãe. Agora meu papel de dona do lar, né? Administradora. Enfim, e aí você consegue, né, surfar. Dá uma rebolada ali, né? A gente rebola. A mulher, ela tem o dom de ser multidisciplinar, né? A gente acha que faz várias coisas ao mesmo tempo e não sei o quê. Então, assim, a gente faz mesmo, né? Ao mesmo tempo que eu tô falando aqui, a gente atende a Maria Clara ali, a gente atende um cliente aqui e tal, mas saber que você pode não dar conta é libertador, né? Opa, pera um pouco, agora não dá. Né? E outra coisa que a gente tem que se policiar quando a gente é empreendedor e que a gente trabalha em casa é em relação a horários, né? Então, deu horário, para, acalma e vai. Mas isso é um aprendizado. Eu não vou falar que eu já tô, né, que eu 100% isso, porque se eu escuto às vezes o bip do celular, eu fico meio de orelha assim, tipo, opa, espera um pouco. E aí eu fiz uma coisa que eu acho muito legal. Eu coloquei toques diferentes no WhatsApp para meus clientes. Oh, isso é legal. Então, dependendo do que, por exemplo, eu trabalho com a Ellen tá para fazer o lançamento. Então, Aham. se me chama, poxa, deixa eu ver se não é alguma coisa relacionada a uma coisa. Eu tenho uma cliente que está lançando um curso agora um workshop chamado DNA, que é um workshop lindíssimo. E aí, se ela me chama, é um toque diferente. Então, opa, a gente está com coisas Legal, acontecendo, não sei o que, e legal. você dá uma atenção diferente. Agora, se tá tudo normal, se é fechamento de mês, se é o fechamento de mês, virada de mês, são épocas que você talvez não vá conseguir falar comigo com uma facilidade maior, porque é onde eu faço o fechamento das clientes. Então, eu coloquei toques para me sinalizar a importância do que está acontecendo. Então, isso facilita bastante e não deixa a gente tão pilhada assim. Né? E Tudo que aí, apita, você correr lá e atender, né? E às vezes nem é exatamente. tão prioridade tudo isso, né? Até para o grupo da família a gente tem toque, porque aí eu sei que é o grupo da Figurinha. família mandando uma E a fotinha. figurinha, né? E aí a gente não se estressa tanto. Ah, isso é gostoso, né? Quando a gente consegue aliviar isso, né? Porque se sentir presa, né? Nessa rotina, se sentir presa na própria rotina, né? Que nem a Ellen fala, as nossas chaves estão por dentro. E às vezes a gente se prende, né? Ai, porque eu não posso, não posso, não. Claro que pode. Por que tu não pode trabalhar um dia a mais e no outro dia de tarde curtir com as crianças, né? Mas já comi uma pipoca. Foi a Cris que deu a receita, né, Cris? Da pipoca doce com óleo de coco? Gente, eu já fiz, é Não. maravilhoso. Foi a Ai, Cris que deu a dica do óleo de coco na pipoca. Então, tipo, desse o prazer, né, meu? Trabalha, 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 mas de vez em quando a minha filha me pega, às uhum. vezes, mãe, hoje é dia da gente ficar, hoje é dia do cinema. Aí ela fecha todas as cortinas, Aham. deixa mais escurinho, e aí a gente vai. Tanto é que essa semana o combinado, amanhã à tarde, minha tarde é dela. Eu Que vou, delícia. a gente vai descer para brincar, vamos comer pipoca. Eu tô me organizando de formas para que eu possa deixar a, a, a tarde de amanhã livre para ela. E foi um combinado. Filha, a mamãe vai se organizar essa semana para quarta-feira à tarde, a gente ficar só nós duas. Então, tipo, durante a semana eu tenho que descer com ela pelo menos um pouco, né? Tipo, para ela ver o pátio ali, mesmo que seja, mesmo sem muita gente, ali a gente desce e volta. Uhum. E tem dia que ela não quer, tem dia que ela fala, não, mãe, obrigada, eu não quero. Eu quero ficar em casa hoje, eu não quero descer.
quero brincar de patins aqui dentro. Aí eu falei, tá bom, filha, brinca de patins aqui dentro, mas não esquece que tem vizinho embaixo. Aí tá bom. Aí tudo se resolve, né? E isso é uma questão de organizar a rotina, né? Aí, em vez de você esticar o dia, você se organiza, que nem você falou, você ajeita as coisas, porque ela acaba sendo a tua cliente, né? Então, essa Ela é quarta-feira à tarde, ela é a uma sua das cliente clientes mais especial, que exigentes. você vai atender ela 100%. E essa questão da gente estar em casa, do WhatsApp também, que você comentou, e eu acho que isso é um comentário bem válido, né? Ah, por conta da gente estar online, né? WhatsApp e a gente tá em casa, muitas vezes as pessoas perdem a noção, né? De querer chamar à noite, de querer chamar, principalmente quem trabalha com venda de produtos, né? Se você não cuida isso, vai chegar um momento que a cliente vai exigir um retorno teu e você vai estar no momento de jantar em família. E aí você tem que parar, porque o cliente está exigindo um retorno teu, né, numa determinada situação. Então, essa questão de colocar limites é bem importante, né? Não que tu não possa resolver uma situação à noite, mas aí o cliente, né, a pessoa que está te exigindo essa informação, ela tem que saber que depois das 18 ou 19, não sei, depois desse horário, eu não vou responder com tanta rapidez, porque eu vou estar atendendo outras situações, né? Às vezes você não consegue nem responder, porque as crianças tomam um tempo, né? Elas te envolvem de uma forma que tu não consegue dizer não se ela pede para você dar um banho nela, para lavar o cabelo, né, e tal. E aí, quando você vê, gente, já. Aham, né? Porque quer ter o cabelo da Frozen. Não sei se a tua viaja assim também, mas. Né? Daí fica passando creme e tal. E lavando as bonecas no chuveiro, enfim. Mas então a gente tem que ter esse cuidado, né? Não que a gente não possa atender os clientes à noite ou algo parecido, mas dar essa ideia para o cliente, né? Olha, à noite eu não te garanto que eu vá te responder com tanta agilidade e tal, porque o computador vai estar desligado ou porque eu vou estar fora do meu espaço de trabalho, né? Às vezes você tem um escritório separado, né? Do Esse ambiente. é o melhor dos mundos, né? O escritório separado, mesmo home office e o escritório separado. É difícil falar não mesmo. É. Você tem que educar o cliente desde do primeiro contato. Eu vi uma mensagem que a Paty Passos mandou, que ela acaba permitindo situações ocasionais dominarem. Né? Eu sei que dizer não para o chefe é difícil, mas a gente precisa. O não é libertador. Diga Como é que não. é a frase mais completa, né? Não é não. Não é não. E o não para o próximo, às vezes é não, é sim para você, né? Então, quando você diz não, eu não posso te atender agora, é porque sim, eu estou me cuidando. Então, às vezes é necessário dizer não, mesmo que seja para alguém que está acima de você. Né? É importante que as pessoas saibam. Ô, Luana, depois você me conta que aplicativo é esse. Eu tenho um aplicativo no celular que chega um determinado horário, ele fica tudo escuro e não adianta as pessoas nem me ligarem, nem mandar mensagem que eu não escuto. Ele não toca. Então, tem um certo horário que ele fecha todo e acabou. Então, tipo, se meu pai ou as minhas irmãs querem me ligar, alguma coisa assim, tipo, se percebe, eu aviso, liga pro Emerson, manda mensagem para ele, porque depois de um certo horário, porque eu não sei se você percebeu, a gente fica tão ligado no 300, né, no 380, né, que você tem que fazer, que qualquer apito seu parece que né? Você tem que fazer, você tem que resolver, você tem que acontecer. E na verdade não é assim. Você não precisa disso, né? Então, se você não consegue falar não para chefe, se o negócio não apita, você tem que atender na hora, coloca o aplicativo aí
ele fecha tudo, ele não avisa de live, não avisa de WhatsApp pitando, nem ligação. Fechou. Porque esse dia eu vi uma mulher com 2 aparelhos celulares. Um para o trabalho e um porque ela tem essa dificuldade, né? Mas assim, nada que você não possa combinar. Opa, hoje eu preciso conversar com tal cliente à noite. Ah, daí é diferente, né? Um combinado. Senão você faz. O que as gurias estão brincando aí? Ainda bem que eu tenho internet. A Pamela é minha vizinha, né? Ainda bem que Aham. tem telefone, Viu? né? Ainda Pamela. bem. Agora, entendeu o recado, né, Pamela? Vai lá e aperta lá. Aperta a campainha. Aperta a Mas campainha. aperta a campainha. Bate na porta e vai conversar pessoalmente, que é a melhor coisa que tem, né? Mas a gente precisa tomar esses cuidados, né? A gente precisa entender que a gente precisa manter nossa mente saudável. Porque a mente saudável, ela consegue controlar um corpo saudável. Opa, puxei aqui, quase caiu tudo. E a questão, assim, a nossa responsabilidade como mulheres, mães, administradoras de um negócio, administradoras do nosso lar, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque se a gente está bem, o lar está bem, né? É verdade, Não né? sei se vocês percebem isso. Se a gente não tá bem, o lar também não tá bem. Aí fica todo mundo meio que cascudinho. Então a gente tem esse dia eu até falei, gente, eu tenho que ter o direito de ficar brava sozinha, só a minha vez brava, né? Vocês têm que ficarem. Não todo mundo bravo ao mesmo tempo, que não dá certo. Mas no final a gente riu um monte aqui. Mas essa questão, né? Então a gente sempre tem que procurar ver a melhor solução, o melhor meio de nos manter leves, nos manter tranquilas, para que a gente possa ser produtiva, se sentir nessa vibe do saudável, né? Então é bem importante, né? Manter as rotinas de uma forma leve, nada muito. Mente sã, né? Corpo sã. Corpo sã. Bem isso, bem isso. Tem que manter mesmo. É isso aí. Faltam 2 minutos e meio para terminar nosso bate-papo. Passou muito rápido, tá muito gostoso. Tá muito gostoso. É um assunto gostoso, né? Muitas vezes a gente se atropela e fica bem doida, né? No meio dessa questão da rotina, né? Mas a gente precisa entender que a gente está lidando com pessoinhas, né? E pessoas. E que é tudo conversável, né? Tudo conversável, às vezes. Né? Isso, né? E quando a gente não tá bem, tem uma frase que diz assim: deixa a roupa secar, né? Quando a roupa suja com barro, você deixa ela secar, que aí você esfrega, o barro sai, ele tá sequinho, e depois você lava, não fica nem mancha. Então, sempre quando a gente não tá legal, a gente põe a roupa secar, que fica tudo bem no outro dia, tá tudo legal, né? Então, deixa suas considerações finais. Já quero te agradecer imensamente de você ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente, falando conosco, com as meninas aí, trazendo as suas dicas de como você lidou com a pandemia, né, nessa nova conjuntura de rotinas e tudo mais. Foram dicas valiosíssimas que tu trouxe e muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Eu não imaginei que a minha rotina ou a minha facilidade em certas coisas pudesse ajudar, né? E aí a gente descobre um pedacinho aí que a gente acaba ajudando. Eu que agradeço, muito obrigado pelo seu espaço. Se vocês precisarem de alguma coisa, meu canal está aberto. E contem comigo. Eu sei. Meninas, ela é uma pessoa muito generosa. Então, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa questão de empresa e tal, rotinas administrativas, de secretariado, falem com ela. Ela vai ter o maior prazer em ajudar vocês, porque ela é
Muito, muito, muito. Isso que ela mostrou aqui hoje é 1%. Beijo, gente.